Paulista tá errado, rapaziada? Vamos refletir aqui. Vamos tentar discutir aqui, rapaziada, todo esse caso, que eu sinceramente acho que não era nem pra ter esse alarde todo. O Caio Paulista é um bom jogador, mas não é um super astro do futebol brasileiro pra ser repercutido dessa maneira. Pra mim é ótimo, né, cara? Porque eu tenho assunto aqui pra falar no fim de ano de futebol. Então vamos lá. A torcida do São Paulo, obviamente, que vai ficar irritada com um jogador que troca, né, o seu time pelo rival, pelo Palmeiras, ainda mais no momento atual, né? O São Paulo tentando se reerguer, campeão da Copa do Brasil, e aí vai pro Palmeiras, né, que é o time que é a sensação do estado de São Paulo hoje. Mas será que tudo é responsabilidade apenas do jogador? Será que o jogador é um mentiroso? Ele queria ficar no São Paulo, mas é mentira, oferecendo mais, ele foi. Será que é exatamente assim? A gente viu uma outra versão que foi divulgada, né, pelo jornalista Vene Casagrande, que foi um pronunciamento, um texto feito pelo Eduardo Uran. Para quem não conhece, o Eduardo Uran é um dos principais empresários do futebol brasileiro, um dos caras mais poderosos, inclusive, do futebol nacional, e que é o representante, obviamente, do Caio Paulista. E a versão dele sobre o fato, ela é um pouco diferente do usual que você pensa. Bom, ele estava ali apalavrado com São Paulo, e aí depois ele foi lá e fechou com o Palmeiras, que ofereceu mais. O Uran fala que tem 5 meses, né, que o São Paulo disse que gostaria de comprar, efetuar a compra, em definitivo, do Caio Paulista do Fluminense. Ele quer emprestado pelo tricolor carioca ao tricolor paulista. Só que estava rolando ali uma desavença em relação à forma do pagamento. O Fluminense queria o valor de 3,5 milhões de euros à vista. O São Paulo queria pagar parcelado. Uma outra apuração feita pelo jornalista André Hernan mostra que o empresário Eduardo Uran, através de um e-mail, respondeu há alguns meses o São Paulo Futebol Clube, o departamento de futebol do São Paulo, informando que tentaria convencer o Fluminense a pagar, né, a aceitar o pagamento nas condições do São Paulo. Acontece que depois disso, o Eduardo Uran, empresário do Caio Paulista, disse que o São Paulo ele não estava dando a agilidade necessária, ou talvez não estava dando a agilidade de quem estava tão interessado assim em bater o martelo em definitivo. Tipo assim, beleza que dá para pagar parcelado, pagar à vista é complicado, mas enquanto a gente não decide aqui a nossa vida, eu tô falando aqui como se eu fosse São Paulo, a gente vai chegando até o fim da opção de compra e vai buscando outras alternativas. O próprio Eduardo Uran disse isso, né, que é legítimo, né, completamente natural que o São Paulo olhe para o mercado e fale, bom, eu tenho que pagar 3,5 milhões de euros, sendo que pode ser até à vista por um lateral que é um bom lateral. Talvez eu consiga encontrar uma opção mais viável para mim no mercado, que me atenda melhor numa Copa Libertadores e por custo mais baixo ou até custo zero. E assim, cara, isso não é vacilo, é sacanagem do São Paulo. Não, isso é um mercado, isso é negócio, isso é futebol. Você vai tentar buscar uma peça tão boa ou melhor por um preço igual ou mais barato. Só que aí a opção de compra, na verdade, a prioridade de compra, o São Paulo tem a prioridade. Ele vai tentar negociar primeiro, independente de quem esteja interessado no jogador, que inclusive disse que gostaria de ficar no São Paulo, que estava bem adaptado, que queria ficar no clube. Só que aí passou esse dia 15 de dezembro e o São Paulo não bateu o martelo. Vamos comprar, vamos efetuar a compra. E aí eu me coloco na situação do jogador. Cara, eu chego num clube, desconfiado, obviamente, porque ele teve uma passagem de oscilações no Fluminense. Consigo dar a volta por cima, desempenho um bom futebol, sou titular em partidas importantíssimas, até para um título histórico para o São Paulo, marcou gol, inclusive em cima do Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. O clube inclina verbalmente a me contratar e aí o tempo vai passando, não bate o martelo. Eu pergunto pro meu empresário, e aí, cara, como é que tá a situação? Pô, cara, até agora não resolveu. O São Paulo não decidiu como é que vai efetuar a compra. Pô, tal. E aí, chega dia 10, dia 12, dia 15, acabou a prioridade de compra. O que o jogador vai fazer? Ficar esperando de braços cruzados? Não, vamos esperar aqui e ver o que o São Paulo vai se decidir. Cara, faltam menos de 20 dias para o reinício da temporada, para a pré-temporada, a reapresentação dos clubes para os campeonatos estaduais. E aí, obviamente, o que você faz se o clube que tem a prioridade da sua compra não se decidiu ainda, não bateu o martelo? Tu vai ouvir outros clubes, vai ouvir o mercado. Bruno, mas é o rival, porra, assim, cara, justamente, você tá falando de um clube na mesma cidade, ou seja, você não vai ter que se readaptar em relação à mudança, esse tipo de coisa pesa muito, né, na carreira do atleta. Vai ganhar um bom salário, vai ser treinado pelo Abel Ferreira, é um time que, disputa nas primeiras prateleiras os principais títulos. Então, assim, cara, eu acho que o Caio Paulista, analisando toda a situação, ele pode ter se sentido desvalorizado pelo São Paulo e por essa demora. E repito, quando eu falo desvalorizado, eu não falo que é uma sacanagem. Da mesma forma que eu não acho uma sacanagem o São Paulo esperar um pouquinho para ver se ele consegue uma situação mais viável no mercado,
Eu também não acho uma sacanagem o empresário do atleta e o atleta ouvirem outras propostas. Isso aí é negócio, gente. É lógico que o futebol envolve paixão. É lógico que o torcedor que fala aqui, caralho, vai pular o muro do São Paulo pro Palmeiras. Lógico que vai ter aquela brincadeira. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem essa mania de apenas crucificar o empresário e apenas crucificar o jogador. O atleta é sempre o culpado, é sempre o escroto, é sempre o mercenário. Sendo que a gente não sabe os dois lados da moeda. Eu não tô falando que sempre o atleta tá certo, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente lembra que recentemente aconteceu o caso do Lukaku. Porra, o cara tava ali negociando com a sua permanência na Inter de Milão. Aí, às escuras, ele tenta negociar com a Juventus. A Inter descobre. A Juventus não sabia que ele tava fazendo leilão e ele se queimou com os dois lados. Aí foi parar na Roma. Aí, beleza. Aí, o lado que, tipo assim, o atleta e o staff do atleta foram escrotos. Mas, dada essa versão, né, que foi apresentada até com que os pontos se ligam pelo empresário do Caio Paulista, sinceramente, cara, se colocando no lugar do jogador, será que ele tá totalmente errado? Pô, Brad, mas ele podia não ter ido pra rival, tá beleza. Mas e aí, cara? Falta menos de um mês pra representação dos clubes. Ele vai fazer o quê? Ficar sem clube? Esperar o São Paulo se decidir, esperar o São Paulo bater o martelo, dizer se ele vai pagar, como ele vai pagar, se ele vai pagar parcelado, à vista. Ah, Brad, mas o empresário falou que ia tentar desenrolar o pagamento parcelado. Beleza, cara. Tô falando que o empresário é santo, algo do tipo. Inclusive nem conheço, ou só conheço, obviamente, pelas notícias, inclusive a pá de jogador ruim que ele já colocou no Botafogo. Na verdade, não foi ele, né? O Botafogo que contratou os jogadores dele, né? A culpa é de quem contrata. Mas essa reflexão eu tô fazendo aqui pra gente, sabe, ela é muito baseada também no que eu vi no podcast do Caio Ribeiro. Na verdade, do Charla Podcast, Bruno Cantarelli, Betão, entrevistando o Caio Ribeiro sobre uma situação que aconteceu lá no Botafogo, que é o meu time, que o torcedor comum achava que o elenco era um bando de vagabundo, que estavam fazendo corpo mole, isso, aquilo, e na verdade quem estava errando com os atletas era a diretoria do clube, que às vezes não defende os atletas ou até ataca para tirar a incompetência dela da reta e aí buscar outros culpados, buscar um bode expiatório. O empresário ou o Caio Paulista podem ter errado em alguma coisa e a gente não sabe todos os bastidores do futebol, claro. Mas agora, será que o São Paulo não deu mole? Tendo 5 meses para bater o martelo, definir a situação, talvez tenha achado ali, pô, o jogador só tem essa opção mesmo, é a opção de ficar no São Paulo e não vai ter outra alternativa. Então a gente vai enrolar, vai tentar barganhar até o fim para ceder da maneira do São Paulo. E aí chegou um Palmeiras interessado no atleta. Então assim, de verdade, cara, eu não acho que o São Paulo tá errado, tipo assim, é antiético. Você enrolar, tentar negociar, fazer o jogo de cintura para tentar fazer os moldes da negociação do seu jeito. Mas também não é errado da parte do atleta ouvir outros jogadores, ouvir outras frentes, ouvir outros clubes, ouvir outras propostas. Então o futebol é muito além, né, daquilo que a gente pensa que é um videogame. Ah, o cara, pô, saiu de São Paulo, vai pro Palmeiras, traidor, mercenário, Existem muitos aspectos, assim, muitos lados, muitas versões de uma história que a gente não faz a menor ideia. Da mesma maneira que existem versões de diversas coisas que acontecem no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, e que, pô, as pessoas ficam falando, falam, pô, mas você não sabe disso, você não sabe o contexto. Então acho que é muito importante, eu acho que aqui no futebol brasileiro, aqui no Brasil, o torcedor ele não se apega muito a contexto, ele vai meio que no efeito manada tentar avaliar alguma situação. E repito, cara, não é aqui uma defesa incondicional ao atleta ou ao empresário, não conheço nenhum dos dois, tá? Mas eu vi essa versão do empresário, achei interessante trazer. Acho que podem ter erros dos dois lados, mas vejo que... Ou nenhum erro em nenhum dos lados, é só negócio, gente. E a gente vê que há uma tendência aqui no Brasil do jogador ser sempre o culpado.